Saudações, estimados alunos. Hoje a gente vai ver a última videoaula que trata de equações do segundo grau. Mais precisamente, essa videoaula vai tratar de equações biquadradas e equações irracionais, como resolvê-las, porque elas estão diretamente ligadas com as equações do segundo grau. Acompanhe, por favor. Vamos ver outros tipos de equações que estão associadas às equações do segundo grau com uma incógnita. Vamos ver primeiro as equações biquadradas. Então, o que são equações biquadradas? Bom, denomina-se equações biquadradas na incógnita x toda equação que se apresenta na forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c, que é igual a zero. É como se a equação biquadrada ela fosse... a impressão que dá que ela é 2 vezes elevado ao quadrado, digamos assim, né? O a, b e c são coeficientes, né? São números reais, e o a é diferente de zero. Exemplos de equações biquadradas: x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Outro exemplo, x à quarta mais 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. 9x à quarta menos 6x ao quadrado igual a zero. X à quarta menos 20x ao quadrado menos 3 igual a zero, 16x à quarta menos 2 igual a zero, menos 3x à quarta menos raiz de 2, x ao quadrado menos meio igual a zero. A gente observa, gente, que essas equações biquadradas, elas têm 3 termos também, que nem do segundo grau, né? No máximo 3 termos, ou 3 ou 2. Mas é importante a gente perceber que as incógnitas elevadas a expoente ímpar, eles não se apresentam aqui. Ó. Você não tem nem um x elevado ao cubo e nem um x sozinho, porque o expoente 3 e o expoente 1 são expoentes ímpares. Ela só apresenta expoentes pares, ó. Expoente 4, expoente 2, em todas elas, né? No máximo. A resolução das equações biquadradas envolve um artifício, conforme veremos a seguir. Observa aqui o primeiro exemplo, acompanhe, por favor. Eu quero resolver a equação x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero, considerando o universo igual aos reais. Tá? Então, eis aqui a nossa equação, certo? O que é que eu vou fazer com essa equação? Eu vou reescrever essa equação biquadrada, sempre eu faço isso. Eu reescrevo a equação biquadrada, né, de tal maneira que esse x à quarta ele fica escrito como potência de potência. Olha aqui, o x à quarta, eu escrevo x ao quadrado. Porque se eu resolver isso aqui, olha, a potência de uma potência, eu não vou ter o x elevado à quarta? Sim, porque eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, a primeira coisa que eu faço é reescrever a minha equação, né? Mais precisamente, reescrever o x à quarta em forma de potência de uma potência, ou seja, x elevado ao quadrado de novo elevado ao quadrado. Aí você percebe que eu fico com x ao quadrado dentro do parênteses e aqui eu tenho outro x ao quadrado. Aí imediatamente eu faço o quê? Eu chamo x ao quadrado de uma letra qualquer, que a gente chama de uma incógnita auxiliar, né? Então eu chamei aqui x ao quadrado de p. Portanto, eu vou reescrever a minha equação, onde tiver x ao quadrado eu substituo por p. Então esse x ao quadrado eu escrevo p, como ele está ao quadrado, está aqui o quadrado fora do parênteses. Menos 5 vezes x ao quadrado. No lugar do x ao quadrado eu coloco p, então menos 5p. E repito, mais 4 igual a zero. Então eu tenho aqui a minha equação do segundo grau na incógnita p. Ou seja, o artifício que eu usei foi para transformar a equação biquadrada numa equação comum do segundo grau, que eu já sei resolver. Então, a partir daqui, olha, a gente resolve a equação do segundo grau normalmente como a gente aprendeu. Identifica os coeficientes a, b e c, o a é 1, o b é menos 5, o c é 4. Okay? Resolve, né, joga na fórmula de delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 4. Quando nós fizermos menos 5 ao quadrado, vai dar mais 25. Quando fizermos menos 4 vezes 1 vezes 4, vai dar menos 16 aqui, ó. E 25 com menos 16 é 9. Então, o nosso delta aí é 9. Tá bem? Continuando, P é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A.
Então nós temos aqui o menos, e dentro do parênteses nós colocamos o b, que é menos 5, tá? Aqui o b é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada do delta, só que o delta é 9, então nós colocamos o 9 dentro da raiz no lugar do delta. Sobre 2 que multiplica a, o a é 1. Então nós temos aqui, ó, sinais iguais é positivo, vai ficar 5 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí a gente separa, né, as duas raízes. A primeira é 5 mais 3 sobre 2, está aqui, e a segunda é 5 menos 3 sobre 2. Quando nós fizermos 5 mais 3 é 8, e 8 dividido por 2 é 4. Aqui é a primeira raiz da equação do segundo grau na incógnita P. E a segunda raiz é 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2. Quando eu dividir 2 por 2 dá 1. Então, essas raízes, gente, 4 e 1, são as raízes da equação na incógnita P. Então, não acabou, né? Não está definitiva. Foi a equação que eu arranjei. Tanto que aqui, ó, o 4 é o P1 e o 1 é o P2. São as raízes da equação na incógnita P. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Como nós chamamos x ao quadrado de p, agora a gente vai voltar para a nossa igualdade, né? Foi uma expressão auxiliar que a gente ajudou, né? E nós precisamos agora obter os valores de x, porque na verdade eu estou resolvendo mesmo a minha equação biquadrada, então eu tenho que achar os valores de x. Isso aqui foi só um arranjo auxiliar que eu fiz para levar em frente a resolução da equação biquadrada, transformando a equação do segundo grau. Então, eu vou voltar para a minha igualdade x ao quadrado igual a p e vou substituir os valores de p que eu encontrei. Por exemplo, o primeiro valor de p foi 4. Então, para p igual a 4, nós temos que x ao quadrado é igual a p, ou seja, x ao quadrado é igual a 4. Quando eu passar o quadrado para o outro lado, ele vai como raiz quadrada de 4, e leva um mais ou menos, então o x vai ser mais ou menos 2. Ou seja, aqui eu já tenho duas raízes, o mais 2 e o menos 2, certo? Da equação biquadrada, da incógnita x, tudo bem? Pois bem, agora outro valor que nós achamos para p foi 1. Então, para p igual a 1, nós temos que o x ao quadrado é igual a p, ou seja, x ao quadrado é igual a 1. Passo o quadrado como raiz quadrada, já tem um mais ou menos, e raiz quadrada de 1 é 1. Então, as outras raízes são mais 1 e menos 1. Então, perceba que as raízes da equação biquadrada, o número de raízes são 4. Porque ela é uma equação de quarto grau, incompleta. Então ela pode ter até 4 raízes, 4, 3, 2, 1 ou nenhum. Né? A gente já viu que o número de raízes que uma equação pode assumir pode ser no máximo o valor correspondente ao grau da equação. Se fosse uma equação do 10º grau, ela poderia ter até 10 raízes, ou menos. Então eis aqui a solução da equação. Menos 2, 2 menos 1 e aqui é 1. Desculpa, foi um lapso. Vamos corrigir. Então, eis aqui as 4 raízes da equação biquadrada. Observação. Uma equação polinomial pode apresentar, no máximo, o número de raízes equivalente ao seu grau. Foi isso que eu falei há pouco. Olha essa outra equação biquadrada. Vamos resolver essa outra equação biquadrada. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver a equação 4x à quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a 0, sendo o universo igual ao GH. Então, observe o seguinte. Vou reescrever a nossa equação aqui abaixo. 4x à quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a 0. Bom, como eu falei ainda há pouco, a primeira atitude a ser tomada é reescrever o x à quarta. Então, esse x à quarta pode ser escrito assim, ó, x ao quadrado, de novo elevado ao quadrado, em forma de potência d potência. O restante eu repito. Aí é a minha equação. Né? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela variável auxiliar. Né? Na verdade é uma incógnita auxiliar. A gente vai chamar x ao quadrado de uma outra letra, de y, por exemplo. Então, se x ao quadrado eu chamei de y, onde tem x ao quadrado eu escrevo y. Então, vai ficar 4y, como tem um quadrado aqui fora, então eu repito aqui o quadrado. O x ao quadrado todo é y. Menos 9 que multiplica x ao quadrado, só que o x ao quadrado é y, mais 2 igual a 0. Então nós temos aí, ó, uma equação do segundo grau comum, completa, escrita, né, na incógnita y. Então a gente vai resolver essa equação naturalmente.
os coeficientes. No caso, o coeficiente A aqui vale 4, o coeficiente B aqui vale menos 9 e o coeficiente C aqui é 2. Então vamos calcular o delta através da fórmula B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Portanto, o delta é igual. Se o B é menos 9, então vamos ter aqui menos 9 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, o A que vale 4, e multiplica o C vale 2. Certo? Portanto, o delta vai ser igual. Menos 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81 positivo. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 2 é 32, certo? E quando fizermos 81 menos 32, 11 menos 2 vai dar 9, ok? O 8 emprestou 1, ficou 7, 7 menos 3 é 4, então o nosso delta aqui é 49, tudo bem? Sendo o delta 49, vamos resolver aqui jogar na fórmula, né, que agora ela vai ser o y, porque a nossa incógnita é o y. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 que multiplica o a. Então, o y vai ser igual a menos, quanto é que vale o b? O b nós temos lá, ó. O b, né, vale menos 9, então vai ficar aqui menos 9, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 49. Tudo isso sobre 2 que multiplica o A. Quanto que é o 4? O A é o 4. Está aqui o A. O A vale 4. Né? Então, nós vamos ter que o Y é igual. Sinais iguais é positivo. Mais 9, mais ou menos. Raiz de 49 é 7. 2 vezes 4 é 8. Certo? Então, aqui a gente vai ter o Y1, que é a primeira raiz. Y1, ele vai ser igual a 9 mais 7 sobre 8, 9 mais 7, isso aqui vai dar 16, quando dividirmos 16 por 8, isso aí vai dar 2, é a primeira raiz da equação biquadrada de incógnita y, e a segunda raiz vai ser 9 menos 7 sobre 2. Quando fizermos 9 menos 7, isso aí vai dar 2, quando dividir, aqui não é 2, desculpa, aqui é 8, né? Quando nós dividirmos, simplificarmos 2 com 8, isso aí vai dar 1/4. Eis aqui a outra raiz. Mas nós chamamos x ao quadrado de y, né? Então, vamos usar de novo a nossa igualdade. Então, para y igual a 2. Quando y for 2, nós vamos ter que o x ao quadrado, que é igual a y, a gente vai dizer que ele é igual a 2. Certo? Portanto, se x ao quadrado é igual a 2, nós vamos ter que x vai ser igual. Passando o quadrado para o outro lado, nós vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 2. Como o 2 não tem raiz exata, então a gente vai ter que a primeira raiz aqui vai ser raiz de 2 positivo e a segunda raiz vai ser raiz de 2, né, menos raiz de 2 no caso. Está aqui a primeira raiz, aqui a segunda raiz. Só que nós temos outro valor para y, né? Nós encontramos que o y também foi igual a 1/4. Então, para y igual a 1/4, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a y, que é 1/4. Tudo bem? Ou seja, isso implica dizer que o x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/4. Tudo bem? Então, a outra raiz que a gente vai chamar de x3 vai ser raiz quadrada de 1/4. Isso aqui vai ser igual, a x3 vai ser igual a raiz de 1/4 é meio, tá? A terceira raiz. E a última raiz, quarta raiz, vai ser a raiz quadrada menos a raiz quadrada de 1/4. Tá? Que é mais ou menos. Então, isso implica dizer que a gente vai ter a quarta raiz sendo menos raiz de 1/4 é meio, menos meio. Portanto, a solução dessa equação biquadrada são as seguintes raízes. Menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, menos a fração meio e
a fração meio negativa e a fração meio positiva. Então, eis aí 4 raízes reais nós encontramos para a equação biquadrada 4x à quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a zero. Tudo bem? Você pode refazer de novo como exercício. Tudo certo? Muito bem. Agora vamos ver as equações irracionais. O que são equações irracionais? Como já vimos, toda equação que apresenta incógnita dentro do radicando é chamada equação irracional. Então, certamente a gente vai encontrar a letra embaixo da raiz aí, tá? Para transformar uma equação irracional em uma equação racional, elevamos os dois membros da equação a uma potência conveniente. Tá? Se a raiz for quadrada, geralmente a gente eleva ao quadrado. Ao fazer isso, podemos considerar raízes que não valem para a equação irracional dada. Portanto, sempre temos que fazer a verificação dos resultados encontrados. Então, quando a gente precisa usar esse artifício de elevar uma raiz ao quadrado para ela desaparecer, para ela deixar de ser irracional e passar a ser racional, a gente pode, no final, estar abrindo espaço para candidatos a raiz que não vão funcionar, que não vão servir. Tá? Então, no final, sempre que nós resolvermos uma equação irracional, no final nós temos que fazer a verificação. Bom, vamos para o exemplo que fica mais claro, né? Vamos resolver a equação irracional, a raiz de x mais 5 igual a x menos 1. Tudo bem? Então, nessa equação irracional, a gente tem que ter um x real e ele tem que ser maior ou igual a 5. Para quando a gente fazer essa conta aqui, ó, ok? Você não corre o risco de ter número negativo, raiz de número negativo. Tudo bem? Porque, por exemplo, se nós tivermos aqui, ó, se bem que aqui o x é mais 5, né? Vamos lá. Note que x também deve ser maior que 1, para que x menos 1 não seja negativo. Certo? Que essa expressão aqui, segundo membro, não seja negativa, já que o conjunto dos números reais, o resultado de uma raiz quadrada não pode ser negativo. Certo? Então vamos lá, escrevendo aqui a equação irracional, ó, essa raiz tem que sumir daqui. Vamos transformar a equação irracional numa equação racional. Então, para fazer uma raiz desaparecente, eleva ela ao quadrado. Se eu elevar esse membro ao quadrado para a equação não ser alterada, eu tenho que elevar o outro membro também ao quadrado. Isso que foi feito. Elevo esse membro ao quadrado todo, isso aqui também ao quadrado. Quando eu elevar essa raiz ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, vai sobrar só o radicando x mais 5. Aqui, quando eu tenho x menos 1 ao quadrado, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos que eu vou ter que resolver. Como é que eu resolvo o quadrado da diferença de dois termos? Aí tem que resolver, recordar os casos de produtos notáveis. Tudo certo? Como nós temos aqui um quadrado da diferença, a gente vai resolver assim: o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A gente resolve o produto notável. Né? Depois a gente passa tudo para o segundo membro igual a zero. E vai ficar x ao quadrado, menos 2x com menos x vai dar menos 3x, quando a gente passa esse x para o outro membro, mais 1 com menos 5, mais 1, se 5 passa negativo, vai dar menos 4. Né? O sinal diferente dá o sinal do maior e subtrai. E nós temos aqui uma equação racional. Nós transformamos a equação irracional na equação racional. E vamos resolver essa equação, que é do segundo grau. Né? E nós sabemos resolver. Então, calcula primeiro o delta, a partir dos coeficientes, A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a menos 4. Quando eu substituir aqui no valor de delta o B, né, menos 3, o A por 1 e o C por menos 4, a gente vai ter que 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 vai dar mais 16, que não é 18, aqui é 16. Então, nós temos que 9 mais 16 é 25, ou seja, o nosso delta aí é o número 25. Joga na outra fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos o b vale menos 3, então menos o b, que é menos 3, mais ou menos o raiz de delta, o delta é 25, e sobre 2 vezes a, o a é 1, né? Então 2 vezes 1. Sinais iguais é positivo, então vai ficar mais 3, mais ou menos, raiz de 25 é 5 sobre 2. Aí a gente separa, a primeira raiz vai ser 3 mais 5 sobre 2, 3 mais 5 é 8, quando eu dividir por 2 dá 4. E a segunda raiz é 3 menos 5 sobre 2. Quando eu fizer 3 menos 5 vai dar menos 2, que eu dou o sinal do maior e subtrai, né? E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então as raízes, tá? que são as candidatas que nós encontramos foi 4 e menos 1. Só que se nós colocarmos logo isso
tá? Como resposta, a gente corre o risco de errar. Né? A gente determinou assim as raízes da equação de segundo grau. Para determinarmos a raiz da equação irracional, nós precisamos fazer a verificação. Então vamos verificar se esses valores funcionam para irracional. Eles são raízes da equação de segundo grau. A gente está resolvendo mesmo a equação irracional, então a verificação é necessária. Os valores que nós encontramos foi 4 e menos 1, então vamos lá, verificar. Para x igual a 4, quando x for 4, a gente vai substituir 4 na equação original, na equação irracional. 4 mais 5 é igual a 4 menos 1. Tá? No lugar do x, coloco 4. 4 mais 5 é igual a 4 menos 1. 4 mais 5 é 9. E aqui 4 menos 1 é 3. A raiz de 9 é 3, igual a 3. 3 é igual a 3? Sim, verdadeiro. Então perceba que esse x igual a 4, ele torna verdadeira a igualdade. Isso significa dizer que a equação irracional aceita o 4 como raiz. Vamos ver outro valor para x. X foi menos 1. Então, onde tem x, a gente vai colocar menos 1. Vai ficar a raiz de menos 1 mais 5 igual a menos 1 menos 1. Olha lá. Raiz de menos 1 mais 5 igual a menos 1 menos 1. Menos 1 com mais 5, né? Sinal diferente dá o sinal do maior e subtrai. Vai ficar 4, raiz de 4. Aqui desse lado, menos 1 com menos 1, conserva o sinal e soma dá menos 2. Quando eu extrair raiz quadrada de 4, isso aí vai dar 2. 2 é igual a menos 2. Isso é verdade? 2 é igual a menos 2? Não. 2 é igual a 2. Então, como esses dois valores não são iguais, nós temos aqui uma informação falsa, né? Essa igualdade aqui é falsa. Portanto, o que significa dizer isso? Que a equação irracional não aceita o menos 1 como raiz. Portanto, tem que fazer essa verificação. Nós encontramos dois resultados, mas só um foi aceito pela equação irracional. Logo, a solução dessa equação irracional é só o 4. O menos 1 não entra. Se você colocar a solução 4 menos 1, você errou. Tudo bem? Ok, vamos para um segundo exemplo. Vamos resolver a equação raiz de x menos 3 mais 5 igual a x. Tá? Nesse caso aqui, nós devemos ter um x real, tal que o x seja maior ou igual a 3, porque se o x for menor que 3, 2, por exemplo, aqui vai dar um número negativo, raiz de negativo nós não temos no campo dos reais. Tá bem? Ok, então vamos escrever a equação aqui, equação irracional. Vamos isolar a raiz, o radical sozinho, né, para a gente poder levar ao quadrado. Essa equação é que nem jogo de xadrez, a gente faz uma jogada aqui prevendo a que vem lá na frente. Então eu vou ter que isolar o raiz de x aqui, porque eu vou precisar levar ele ao quadrado. Então eu vou passar o 5 para o outro lado, ele está somando, passa subtraindo. Ó. Já ficou só a raiz aqui. Ó. E agora que eu isolei o radical, eu vou elevar ele ao quadrado, porque ele vai desaparecer. Não esqueça que o objetivo é transformar a equação irracional numa equação racional. Os radicais têm que sumir. Então, quando eu elevo essa raiz ao quadrado, esse membro, eu tenho que elevar o outro também ao quadrado. E essa raiz elevada ao quadrado, a raiz corta com o quadrado, sobra só o radicando x menos 3. Aqui eu tenho um x menos 5 ao quadrado, que é um produto notável. É também o quadrado da diferença de dois termos que eu vou desenvolver, fazendo o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo, que multiplica o segundo, 2 vezes x vezes 5 é 10x, mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado é 25. Desenvolvido o produto notável. Vou passar esses dois termos, que sinal trocado, para o segundo membro igual a zero. Passo esse x positivo para cá negativo, esse 3 negativo para cá positivo. E eu vou ter x ao quadrado, menos 10 com menos 1, menos x, vai dar menos 11x, está aqui. Ó. E o mais 25 com mais 3, 25, porque o 3 passa positivo. 25 mais 3 vai dar 28. Eu tenho a minha equação racional aqui, que é uma equação de segundo grau. Tá? Eu vou resolver, né? O A vale 1, o B vale menos 11, o C vale 28. Eu vou achar o delta, vou começar calculando o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 11, então menos 11 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 28. Ó, tá? Quando eu fizer menos 11 ao quadrado, isso vai dar menos 11 vezes menos 11, que dá mais 121, que multiplica 4 vezes 1 vezes 28. Quando eu fizer 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 28 vai dar menos 112. E 121 menos 112 vai dar 9. Esse delta aqui deu 9. Jogo na outra fórmula. Certo? A outra fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.
vai ficar menos, o b vale menos 9, então entre parênteses, menos 11, né? Eu coloco menos 11 entre parênteses, mais ou menos raiz de delta, o delta é 9, e aqui embaixo 2 vezes a, o a é 1. Menos com menos dá mais 11, mais ou menos raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes 1 que é 2. Separo as duas raízes, vai ficar a primeira x1, 11 mais 3 sobre 2, e a segunda x2, 11 menos 3 sobre 2. Quando eu fizer 11 mais 3, isso aí vai dar 14, quando eu dividir por 2, isso aí vai dar 7. 11 menos 3 vai dar 8, quando eu dividir por 2, 8 por 2 dá 4. Então as raízes, né, que são os candidatos, que eu encontrei é o 7 e o 4. Vamos verificar se os dois servem. Pode servir os dois, pode servir só um, pode não servir nenhum. Nós só vamos saber disso depois que fizer a verificação. Por isso que sempre é importante fazer. Tá? É indispensável, inclusive. A primeira raiz que encontramos foi o 7. O primeiro resultado. Então, para x igual a 7, vamos jogar o 7 onde tem x. A equação está aqui. Irracional. X menos 3 mais 5 igual a x. Então, vai ficar 7 menos 3 mais 5 igual a 7. Vamos lá. 7 menos 3, debaixo do radical, mais 5 é igual a 7. 7 menos 3 é 4, vai ficar raiz de 4, repete mais 5 igual a 7. Raiz de 4 é 2, quando eu fizer 2 mais 5 deu 7. 7 é igual a 7, verdadeiro. Realmente, aqui, quando eu coloquei o 7, ele confirmou que o primeiro membro é igual ao segundo. Isso significa dizer que a equação aceitou o 7. A equação irracional aceitou o 7 como resposta. Mas quando eu coloco x igual a 4, quando eu coloco 4 onde tem x, na equação aqui, 4, raiz de 4 mais 5, desculpe aqui, raiz de 4 menos 3 mais 5, que é igual a 4. Olha como é que nós vamos ficar. Raiz de 4 menos 3 mais 5 é igual a 4. 4 menos 3 é 1. Tá? Repete, mais 5 é igual a 4. E a raiz de 1 é o próprio 1. 1 mais 5 é igual a 4. Mas quando eu fizer 1 mais 5 dá 6. Eu vou ficar com a igualdade 6 é igual a 4. Essa igualdade é verdadeira? Não. O 6 não é igual a 4. 6 é igual a 6. O que significa isso? Significa a contrariedade dessa igualdade, significa dizer que o 4 não foi aceito pela equação irracional. A equação irracional aceitou o 7, mas não aceitou o 4. Tá? Logo, a solução dessa equação é o 7. Tudo bem? Então, olha a importância da verificação, nunca esqueça. Faça essa tarefa de aprendizagem, né? Leia o comando com calma, resolva as equações biquadradas. Tá? Aqui tem que ser arrumada primeiro, as equações para depois ser resolvida. Aqui está querendo encontrar a soma e as raízes reais positivas da equação. Então, primeiro a gente vai ter que transformar, né? Jogar os artifícios, né? Para transformar para a equação do segundo grau e resolver para encontrar as raízes. Certo? E depois a gente faz a soma dessas raízes, soma as raízes. Quinta questão. Todas as raízes dessa equação são números reais. Essa afirmação é correta? Você vai dizer se é ou se não, mas antes tem que resolver. Arruma e resolve. Aqui na sexta questão temos uma equação irracional que você vai resolver, vai ter que fazer verificação. Na sétima, quais os valores reais de x para quais as expressões, essa expressão seja igual a essa outra, você vai igualar as duas expressões para achar o x. Né? A oitava questão também, quais os valores reais de x para que essa expressão seja igual a essa. Né? E a nona questão, o valor de x que torna essa expressão igual a 4. E finalmente a 10ª questão, que a gente vai resolver essa equação irracional achando o conjunto universo. Tudo bem? Muito bem, gente. Então resolva o exercício e depois confirmem aí na folha de resposta. Tá? Se você errou alguma questão, refaça novamente para tirar as suas dúvidas, para não errar, para não praticar o mesmo erro adiante. Tá certo? Então, gente, muito obrigado, tá, pela companhia, pela participação, pela atenção dispensada. Se inscreva no canal, deixe lá seu comentário para manter o canal funcionando. Não esqueça de dar like, certo? A próxima videoaula, como eu falei, a gente tinha encerrado aqui a parte de equação do segundo grau e também com isso a gente encerra parcialmente o conteúdo de álgebra. A gente vai parar um pouquinho da álgebra e vai entrar no ramo da geometria, que é um outro ramo da matemática. A gente vai começar a falar de geometria falando sobre ângulo na próxima videoaula, tá bem? E desenvolver o nosso conhecimento geométrico. Então,
aguarde as próximas videoaulas de geometria. E não esquece, sempre lembra disso. Estuda que a vida muda. Até a próxima. Um abraço.